a isonomia na aplicação da lei legítima. Então, por mais que esteja de acordo com a lei legítima a condenação da Carla Zambelli, a condenação não é justa, porque não há isonomia na aplicação da lei legítima. Um dia eu ainda vou contar que eu ainda estou com uma proibição judicial, para falar por que foi tirado. Eu tenho uma restrição judicial, então eu não posso dizer por que o caso dela foi posto em pauta agora. Eu tenho ordem judicial proibindo isso. Olha... A de que o ministro Luiz Fux votou ontem para condenar, né, a deputada federal Carla Zambelli, do PL, pela invasão ao sistema do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e também por falsidade ideológica. O voto de Fux conclui o julgamento realizado na primeira turma do STF, que decidiu por unanimidade pela condenação de Carla Zambelli a 10 anos de prisão em regime fechado, além da perda do cargo de deputada. Zambelli ainda pode entrar com recurso, que não tem poder de alterar a condenação, né, que são os embargos de declaração. Mas adia o trânsito em julgado. Depende, porque o Alexandre de Moraes, no caso do Collor, ele acabou de aplicar o entendimento de que se o embargo de declaração é meramente protelatório, o trânsito em julgado se faz. Uma eventual prisão da deputada precisa ser autorizada pela Câmara dos Deputados, assim como a perda do mandato. Mas esse ato da Câmara é um ato meramente administrativo, não é a suspensão de um processo. Ela foi processada, né, no interregno entre um mandato e outro. Então, crimes antes do mandato anterior. Foi processada, julgada. Essa foi a maior besteira. E com essa besteira que ela fez da invasão, que ela assumiu, aliás. Ela assumiu, inclusive uma pessoa do gabinete pagou o Walter Delgatti, que era o hacker da Vaza Jato. O hacker que enterrou, que fez o favor para o STF enterrar a Lava Jato, Walter Delgatti. Ela pagou o Walter Delgatti, que estava incondicional, proibido por sentença de usar a internet. Então ela vai, contrata o cara que deu a Lava Jato de bandeja para o STF, que é o Walter Delgatti, uma das pessoas responsáveis pela soltura do Lula. Ela contrata esse cara para usar a internet, sendo que a provisória dele proibia ele de usar a internet, e ainda faz o pagamento dele por Pix. Um assessor do gabinete paga o Delgatti com Pix. Aí o Delgatti vai na CPI, o Delgatti que nunca esteve com o Bolsonaro, o que ele faz? Ele foi contratado pela Carla Zambelli e ainda ela dragou o Bolsonaro para essa história, sem o Bolsonaro nunca ter tido um encontro com o Walter Delgatti. Aí agora sai a condenação. O que ela fez, de fato, não merece ser passado pano. O que ela fez, além de ser inútil, eu falo um ato heróico, não! É o purê da burrice. Enquanto a direita tiver liderança assim, que representa o purê da burrice, nós estamos na roça. Por favor, senhores, 1 minuto para o tema aos senhores. Tudo bem, olha, eu acho que não tem que passar pano para nada, né? Não tem que passar pano para nada, mas tem que comparar também, né? Então quer dizer que se roubam bilhões de velhinhos e aleijados no Brasil e ninguém vai para a cadeia. Ainda o unha e carne lá continuam ainda no Ministério. E aí uma bizarrice dessa foi feita para quê? Para deixar inelegível uma das líderes de direita, uma mulher que representa a direita do país. Eu estive segunda-feira aqui no Oeste, sendo entrevistado como convidado do Entre Elas, do Por Elas. Aliás, um abraço a todas as belas aí desse programa aí, a Adriana e as suas amigas. Isso é um absurdo. São 2 pesos e 2 medidas. Isso é verdade. São parentes suas todas elas, são belas. Exato. Né? Aí você vê. Não, eu acho que 10 anos de cadeia em regime fechado, isso é um absurdo. Eu acho que a ineligibilidade é até um favor para a direita, nesse caso. Mas 10 anos de cadeia por essa bobagem, né? Você falou muito bem, gente roubando
aposentado. De fato, a Zambelli prestou um desserviço. Agora, eu quero saber se a Câmara dos Deputados vai ter qual atitude? É a atitude de proteger o Ramagem ou é a atitude de entregar a cabeça do Daniel Silveira? Qual vai ser a atitude da Câmara nesse caso? Pois é. Olha, eu não vou discordar que ela cometeu muitos erros. Eu, particularmente, não sou simpático nem antipático a Carla Zambelli. Vou te dizer do fundo do coração, para mim, ela é indiferente. Porque eu não identifico ela alguém que defende os valores da direita. Eu vejo como alguém que defende os seus interesses. E eu sempre tenho medo de pessoas que defendem apenas os seus próprios interesses e usam os valores tais quais de acordo com que lhe convém. Mas aí eu vou apoiar aqui o nosso relator Arthur, que a Câmara, e eu vou dar uma resposta, eu não quero nem saber se a Câmara vai ter, porque a imagem que você criou é maravilhosa. Só tem um detalhe, a Câmara tem que ter vergonha na cara e tem que ter atitude Ramagem. Mesmo que a Carla Zambelli só traga problema para a direita, para a Câmara, talvez até para ela própria. Mas a Câmara tem que dizer, o negócio é o seguinte, eu vou usar a legislação de acordo, porque está na hora da gente definir, afinal de contas, qual é o limite de cada poder. Ponto final. Perfeito. E tem uma coisa, eu preciso pensar ainda se eu revelo ou não, porque não foi nem a questão dela ser neste momento, a condenação dela. Foi uma questão mais mesquinha, que envolve certo recurso de criatividade. Tá? Foi uma questão mesquinha que pegaram o processo agora de volta, porque o processo estava lá, acondicionado, parado, né? Estavam sentados em cima. Eles ficam usando, um dia, né? Eu sei porquê, mas um dia talvez eu conte por que eles pegaram esse processo agora. Eles ficam usando, né? Porque existem vários processos, ou inquéritos, ou acusações, ou denúncias, como fizeram agora com o Hugo Mota, falando que, você não foi ouvido, não tem um processo aqui parado e tal. Então, eles fazem uso dessas situações. O que a gente tem para dizer em relação tanto a Carla Zambelli, quanto a questão, né, do Ramagem, Daniel Silveira? Eu acho que todos os crimes devem ser punidos dentro da proporcionalidade. O que a gente vê no Brasil é que nós não estamos vendo traficantes com uma pena, por exemplo, de 10 anos. Exatamente. Entende? Então, isso assim, há uma distorção dependendo de quem é o acusado, a mão pesa mais. Exato. Ou pesa menos. E isso nós não podemos concordar. A Débora, 14 anos e tralalá. Um traficante armado com metralhado, com fuzil. 12, né? É isso? Com um AK-47. Que fuzil mesmo. Não consegue pegar 12 anos. E é bom a gente frisar também para a nossa audiência que essa atitude da Câmara, por exemplo, no caso do Ramagem, ela não inocenta o Ramagem. Não, só ela suspende o processo durante o mandato dele. E se for feito assim com a Carla Zambelli, é a mesma coisa. Sabe qual é o detalhe? É que as pessoas podem dizer, ou alguns podem dizer assim, não, mas é uma questão jurídica. Não é mais questão jurídica. Porque o STF disse, nós somos um órgão político. Se eles são um órgão político, então a questão agora é política. E a política, ela não é apenas a luta pelo poder, ela é a busca pelo equilíbrio da sociedade, logo das suas instituições. Então a questão agora é política. Ponto final. Você veja, a justiça, quando a lei é aplicada, a lei legítima, a justiça, a lei foi aplicada a Carla Zambelli? Foi. Mas houve justiça? Não. Por quê? Porque não basta que a lei legítima seja aplicada, ela tem que ser aplicada com isonomia. E no Brasil não há isonomia na aplicação da lei legítima. Então, por mais que esteja de acordo com a lei legítima a condenação da Carla Zambelli, a condenação não é justa, porque não há isonomia na aplicação da lei legítima. Um dia eu ainda vou contar que eu ainda estou com uma proibição judicial, para falar por que foi tirado. Eu tenho uma restrição judicial, então eu não posso dizer por que o caso dela foi posto em pauta agora. Eu tenho ordem judicial proibindo isso. Olha, pessoal. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx
não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.